Eu peço, por favor, que os meus irmãos abram suas Bíblias no livro de Salmos. Vamos ler novamente o texto que o pastor Afonso leu, Salmos 139. Esses dias é uma forma de compartilhar como as mensagens chegam até o coração. A Cássia deve estar assistindo o culto e sabe, esses dias acordei ali a madrugada do leite do Asaf, perdi o sono um pouquinho, e essa palavra veio ao meu coração, e eu levantei e fui escrevê-la, e hoje à tarde eu orando ao Senhor, aí o Senhor disse, é a mensagem daquela madrugada lá que você escreveu, e essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para os meus irmãos, para a igreja de Jesus, esta noite. Salmos 139, a palavra de Deus nos diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará, e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao meu redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. A igreja pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, a palavra que Deus trouxe ao meu coração para vocês nesta noite de domingo, começo de semana, é, na verdade, uma exposição em todo o Salmo 139, mas eu não leria, porque são 24 versos, e a gente já pode utilizar o tempo para, no decorrer da mensagem, eu farei citação de todas as partes desse texto, porque é disso que trata a mensagem que nós temos a compartilhar com os meus irmãos esta noite. O Deus que nos conhece. Essa é uma expressão óbvia, e provavelmente todas as pessoas aqui, de alguma maneira, têm consciência disso, de que Deus é o Deus que nos conhece. E Ele nos conhece, meus irmãos, de uma maneira incrível, inusitada, miraculosa, impressionante, como o texto do Salmo 139 descreve. É bom falar dos atributos de Deus. Eu sinto que nós precisamos pregar mais sobre os atributos de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre o Deus que nós servimos. Os salmos dedicam muitos e muitos louvores, muitas e muitas mensagens a falar do Deus que nós servimos, do quão esse Deus é grande, do quão Ele é incomparável, do quão Ele é glorioso, do quão Ele é majestoso, de como devemos temê-lo, amá-lo, honrá-lo, adorá-lo, bendizê-lo, de como devemos proclamar a sua grandeza por onde vamos, de como devemos anunciar os seus feitos pelos povos, pelas nações, de como precisamos reconhecer a santidade dEle e assim temê-lo, reverenciá-lo quando estamos na presença dEle, como por exemplo agora aqui nesta hora. Porque o nosso Deus é muito grande, meus irmãos. O nosso Deus é muito maior do que a nossa mente consegue sequer pensar e imaginar. Transcende todos os limites que a nossa mente consegue alcançar. E quando a gente fala que Deus nos conhece, essa é uma expressão, embora muito simples,
mas ela traz e ela é embutida de uma profundidade, porque o salmista apenas não faz essa afirmação. Quando ele lê, quando ele cita, Senhor, tu me sondas e me conheces. Eu gosto desse verbo sondar no texto de Salmos. Este verbo sondar no texto de Salmos tem um sentido de inspecionar, tem um sentido de passar a vista, tem um sentido de verificar. É como se o salmista estivesse dizendo: Deus, tu nos inspeciona e nos conhece. Tu passa a vista e nos conhece. Deus, tu nos verifica e nos conhece. E essa é uma expressão, meus irmãos, que precisa ser deparada com a nossa consciência de que o ser humano é complexo. Dizer que somos conhecidos é dizer que Deus é incrivelmente maior do que a gente pode imaginar. Porque somente o verdadeiro Deus seria capaz de conhecer alguém tão complexo como é o ser humano. Nós somos complexos, nós somos constituídos de partes que se interligam. Nós nem sequer nos conhecemos, nós nos conhecemos parcialmente. Nós não sabemos, por exemplo, a nossa potencialidade para o mal, para o bem. Nós não sabemos nada que diz respeito a nós amanhã, no mês seguinte, no ano seguinte. Não há nenhuma pessoa aqui capaz de dizer com toda certeza aonde estará e o que estará fazendo em 2024. Nós não nos conhecemos completamente. Por vezes nos surpreendemos, fazemos coisas que a gente para e diz: mas eu nunca imaginei que faria isso. Falamos coisas que nós dizemos para nós mesmos: mas como pude dizer isso? Eu nunca falaria isso em sã consciência. Nós somos complexos, meus irmãos, difíceis de ser entendido por nós, mais difícil ainda de ser entendido por quem está à nossa volta. Alguém pode compartilhar conosco dos nossos hábitos, do nosso dia a dia, da nossa intimidade, e talvez aquela ou aquele que mais é privado disso é o nosso próprio cônjuge, a esposa, o esposo, os filhos que estão em casa. Mas mesmo esses também não nos conhecem. Ora, se nem nós nos conhecemos totalmente, quanto mais aquele que está fora de nós, não acessa nossas intenções, não acessa nossas motivações, não acessa nossos sentimentos, nossos desejos. O máximo que pode é imaginar, é de repente presumir pelo hábito, pela relação, pelo cotidiano, mas não nos conhece. Nós somos capazes de ocultar faces de alguém do nosso lado, em que essa face só será mostrada depois de muitos anos. Não é difícil alguém viver anos e anos e muito tempo depois para assim dizer: eu não te conhecia. A gente vive há tanto tempo, eu não sabia esse teu lado. Porque nós somos capazes disso, de surpreender alguém que vive no mesmo teto que nós, e de fazer coisas que essa pessoa jamais imaginou que faríamos. Mas há um Deus nos céus que nos conhece. Essa é a palavra de Deus para nós esta noite. E essa palavra, obviamente, ela nos impacta de muitas maneiras. Ela nos impacta no sentido de nos confrontar, e nos confrontar quanto à inutilidade das nossas performances, à inutilidade das nossas máscaras, à inutilidade, meus irmãos, das nossas maquiagens, e nós somos afeitos a isso. Nós normalmente, na vida social, representamos o nosso melhor papel, a nossa melhor performance. Queremos ser apresentáveis ao outro, queremos ser bem vistos, bem percebidos, queremos causar a melhor das impressões naqueles que estão ao nosso lado, naqueles que convivem conosco. Mas, incrivelmente, com Deus não existem máscaras, não existem maquiagens, não existem performances. Nós podemos chegar aqui, por exemplo, e aparentar o melhor de todos os crentes dessa reunião, o mais santo, o mais fervoroso, o mais alegre, o mais dedicado, o mais devotado, mas nada que a gente diga e faça será capaz de ocultar aos olhos do Deus dessa igreja
que está aqui esta noite, aquilo que realmente somos, aquilo que somos de fato. Deus nos conhece, meus irmãos. Deus nos conhece. Isso não é só confrontador. Para algumas pessoas isso pode ser um alento, porque por vezes deixamos impressões que não gostaríamos de deixar. E quantas pessoas presumem coisas erradas sobre nós, nos julgam, apontam o dedo. Quantos a um simples olhar já determina uma percepção acerca de nós e diz: eu nunca me engano com pessoas, essa pessoa é assim, ela é desse jeito. Olha, quando eu ponho o olho eu já sei. Sabe nada, você não sabe nem quem você mesmo é. E às vezes a gente se sente assim, exposto a julgamentos, exposto a um olhar que rotula, que coloca sobre nós estigmas, e diz: ele é assim, eu sei que ele é assim, ele age assim por motivações assim. Tem gente que se acha com direito e com a sensação de que é possível olhar para alguém e pela nossa própria impressão e imaginação determinar o que a pessoa é, o que ela sente, seus desejos, seus motivos. Ninguém é capaz de conhecê-lo senão teu Deus. Por isso que ouvir esta palavra hoje pode ser um alento para pessoas que talvez durante muito tempo esteja tentando provar para alguém quem você realmente é e não é capaz de convencê-la, porque ela simplesmente definiu uma percepção e um rótulo ao seu respeito. Fique triste não. Deus te conhece. Deus te conhece. Deus te conhece. Se preocupe menos em provar quem você é. Deus te conhece. Às vezes a gente está falando ao vento, tentando convencer alguém de algo que ele nem quer ser convencido acerca de nós. Deus te conhece. Essa é uma palavra de Deus para pessoas aqui. Deus te conhece. Diga para alguém do seu lado: Deus te conhece. Deus te conhece. Aleluia, aleluia. Não importa o que digam, o que falem, o que pensem, não importa as impressões que você deixa, Deus te conhece. Deus te conhece. E essa palavra, meus irmãos, ela tem inflamado no meu coração, porque o salmista, ao escrever esse texto, ele se expõe, meus irmãos, a uma série de argumentações para provar cabalmente que Deus, e somente Deus, nos conhece. E aí eu queria começar enxergando como o salmista prova que Deus nos conhece plenamente. E ele é capaz de, neste salmo, ser submetido a 4 testes, e em cada um deles ele comprova que Deus passa com louvor na sua afirmação de que Deus nos conhece. Enxergue, e aí abra os Salmos, por favor, abra a sua Bíblia. Meus irmãos, essa é uma mensagem expositiva do texto do Salmo 139. E ele começa o texto basicamente com uma introdução. Veja o primeiro verso como uma espécie de síntese daquilo que ele vai falar a partir do verso 2. Senhor, tu me sondas e me conhece. Ponto. E aí ele começa agora a expor 4 argumentos que provam aquilo que ele defende como tese no primeiro verso. E o primeiro argumento dele, ele na verdade coloca como que enfrentando a prova de que Deus realmente nos conhece. Porque um Deus, para nos conhecer plenamente, ele precisa em primeiro lugar saber de todas as nossas ações. Alguém que diga nos conhecer plenamente, precisa ser alguém capaz de saber todas as nossas ações. Seja o que fazemos, seja o que falamos. Vamos ouvir o Salmo. Ele vai provar que Deus sabe todas as nossas ações. Sabe o que fazemos e o que falamos. E ele tem 3 argumentos para mostrar isso. Primeiro, ele vai dizer que Deus sabe tudo que você fala e faz, porque Deus,
Ele está exatamente junto de você, sempre que você senta e sempre que você se levanta. Não há um momento sequer que você esteja num lugar, qualquer dia, qualquer hora, a qualquer instante, que Deus não esteja lá. E Ele prova dizendo: Ele é aquele que sabe quando eu sento e quando eu me levanto. Em segundo lugar, Ele diz: este Deus, Ele sabe tudo que eu faço e que eu falo, porque Ele é um Deus que observa o meu andar e o meu deitar. Quando você acordou e levantou, Deus estava lá. Quando você saiu da cama, andou pela casa, foi pela rua, foi para o trabalho, esteve no trabalho, voltou para casa, foi para a faculdade, chegou, deitou, na hora de deitar, Deus estava lá. Não há um momento sequer, não há um lugar, não há um espaço, não há uma ocasião do teu cotidiano que Ele não esteja lá. E aí o salmista aprofunda essa afirmação quando diz: Deus, Tu és aquele que me cerca por todos os lados e sobre mim põe a Tua mão. Tu estás na minha frente, na minha retaguarda, na minha direita, na minha esquerda, Tu estás sobre mim, por todos os lugares. Aí ele começa a imaginar: Deus, se eu subo aos céus, lá Tu estás, porque é lá que Tu moras. Mas se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também Tu estás. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ali ainda Tua mão direita me susterá. Deus, se eu disser, as trevas me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará à noite. Ora, ilusão. Trevas para Ti não existe, noite e dia é a mesma coisa. As minhas trevas, a escuridão não oculta a minha vida, a minha interioridade dos Teus olhos, que vê tudo e vê todos os lugares. Um Deus que nos conhece precisa ser um Deus que sabe tudo o que você faz e tudo o que você fala. Esse sabe tudo, inclusive o que você fez no verão passado. Ele sabe tudo. Tudo o que você faz. Tudo o que você fala. Mas um Deus que se diz conhecedor do ser humano plenamente, Ele não pode só saber o que eu falo e o que eu faço. Ele precisa também saber das minhas intenções. Porque não basta saber o que eu faço e o que eu falo. Quem vê cara, não vê coração. Logo, nem sempre o que eu falo e o que eu faço me define. Porque eu posso falar uma coisa e estar pensando outra, sim ou não? Eu posso fazer uma coisa e aqui dentro eu estar fazendo outra. Eu posso agir de um determinado modo e a minha interioridade está completamente diferente daquilo que eu expresso. Aí o salmista vai dizer: Deus, Tu me conheces também por dentro. E ele vai dizer: Tu conheces, Deus, de longe, meus pensamentos. É como se ele estivesse dizendo: Deus, a minha mente nem acessou ainda um pensamento, e antes que chegasse na minha mente, o Senhor já sabe. E aí ele vai dizer: Tu conheces todos os meus caminhos, os caminhos que eu trilho e aqueles que eu tenho vontade de trilhar. Porque um é os caminhos que eu sigo, outros é o que eu gostaria de seguir, outro é aqueles que na minha mente eu sigo, outro é aquilo que dentro de mim eu faço. O Senhor sabe. O Senhor sabe tantos os caminhos que eu faço com o meu corpo enquanto ação concreta no mundo, mas Tu também sabe aquilo que aqui dentro eu faço e ninguém vê. E Tu sabes tanto, Deus, que a palavra ainda nem chegou na minha língua e Tu já sabe antecipadamente. Porque um Deus que nos conhece
se de fato nos conhece, Ele precisa provar conhecer o que está dentro de nós. E Ele conhece. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe os seus motivos. Ele sabe suas intenções. Ele sabe seus sentimentos, seus pensamentos. Ele sabe seus desejos. Ele sabe suas crises interiores. Ele sabe suas dúvidas, suas indagações acerca dele, acerca daquilo que você precisa fazer, se é certo, se é errado. Ele sabe dos seus temores, Ele sabe da sua ansiedade, Ele sabe dos seus fardos existenciais, Ele sabe. Deus te vê por dentro, Deus sabe dos teus medos, Deus sabe, Deus te conhece interiormente. Mas aí há um terceiro teste, porque um Deus, para nos conhecer plenamente, Ele não pode só conhecer o que eu falo, o que eu faço e as intenções do meu coração. Ele precisa também conhecer a minha história, para que Ele saiba por que eu sou como eu sou, para que Ele saiba por que eu penso como eu penso, para que Ele saiba por que me tornei como quem me tornei, para que Ele tenha clareza, porque eu sou assim, porque minhas intenções são assim. Ele precisa ser alguém, um ser, que tenha condições de acessar a minha história, o meu passado, por onde eu andei, minhas vivências, experiências, crises, traumas. Ele também sabe. Aí o salmista vai provar isso, dizendo 3 argumentos. Ele vai dizendo: Deus sabe tanto sobre o teu passado, que foi Ele quem formou o teu interior e teceu você no ventre da sua mãe. Deus sabe tanto do teu passado e como você se tornou quem você é hoje, que os teus ossos foram formados por Ele, entretecidos por Ele. Deus sabe tanto de você, que você era apenas uma essência, uma substância informe, e Ele já conhecia, Ele já sabia todos os seus dias, Ele já sabia toda a sua trajetória, toda a sua existência. Ele te viu quando você ainda sequer tinha vindo ao mundo, e já sabia o teu futuro, e já sabia tudo que você viveria, todos os dias que você estaria nesse mundo. Deus sabe porque você se tornou quem você é hoje. Deus sabe a tua história. Deus sabe as veredas que você trilhou para chegar aqui. Deus sabe as dores e as frustrações que te causaram. Deus sabe. Deus sabe. Há coisas que você já passou e nunca contou para ninguém. Há feridas que te causaram, que você até hoje silencia, e só você e quem causou sabe. Mas tem um terceiro que sabe. Deus sabe o que você já passou nessa vida. Deus sabe as lutas que você já lutou. Deus sabe as noites que você já passou sem dormir. Deus sabe o sangue que você já derramou pelo caminho, em função dos espinhos que precisou pisar. Deus sabe porque você é como você é. Deus sabe porque você age como age. Deus sabe porque você diz o que diz. Deus sabe porque você sente o que você tem sentido. Deus sabe. Deus sabe porque Ele vê como você foi formado. E não há nenhum dia desse processo da tua formação que Ele não estivesse lá. Ele estava ainda quando o corpo era informe. E Ele esteve em toda essa trajetória, vendo. Ele sabe, Ele conhece. Um Deus para nos conhecer plenamente, meus irmãos, não pode ser apenas um Deus que sabe o que eu faço e o que eu falo. Não pode ser apenas um Deus que sabe minhas intenções. Não pode ser apenas um Deus que sabe a minha história,
que me formou e me fez ser quem eu sou hoje, Ele precisa também ser alguém capaz de conhecer meu futuro e tudo que viverei no restante da minha vida que resta. E esse Deus sabe. Os Salmos diz que Ele tem um livro, e no seu livro todos os nossos dias foram escritos, e não só escritos, determinados por Ele. Deus não sabe só porque você é quem você é hoje, mas Ele sabe também no que você se tornará, a partir do que você vai viver cada dia, até o último dia da sua vida. Sim, porque você pode daqui a alguns anos ser muito diferente do que você é hoje. Pensar muito diferente do que você pensa. Ter valores muito diferentes do que são os seus valores hoje. Mas acredite, Deus sabe, seus dias estão contados e determinados por Ele. Meus irmãos, eu descanso nisso. Às vezes, quando nós estamos diante do pavor e da crise da vida, da existência, precisamos olhar este salmo e dizer: Deus, Tu tens um livro, não passa um dia além daquele que está no Teu livro. Tu não perdeu o controle da vida, da história, da minha existência. É esse o Deus que você serve. Para de ter medo, você não vai morrer antes do dia, você não vai fracassar e ser despedaçada por esta crise, por esta ansiedade. Tem gente aqui que está com medo, e Satanás blefa com você dizendo: você vai morrer, você não vai suportar, isso é maior do que tuas forças, isso é balela, você vai viver todos os dias que Deus determinou para você viver. Se você acredita nessa palavra, levanta a sua mão para adorar esse Deus. Seus dias não estão só escritos nesse livro, seus dias estão determinados nesse livro, porque Ele controla, Ele é soberano, Ele é Senhor da vida e da história. Esse é o Deus que nós servimos, meus irmãos. Esse é o Deus que nós adoramos. Mas aí o salmista constrói todo esse argumento em 4 afirmações para provar sua tese, para em seguida agora ele reagir a essa verdade tão impactante, a esta realidade tão impactante de um Deus tão grande, de um Deus imensamente maior do que a gente pode pensar e imaginar. E aí a gente conhece agora no Salmo 3 reações do salmista, que ao meu ver deveria ser a de cada um de nós, quando nos deparamos com um Deus desse tamanho. E a primeira reação do salmista está no verso 6. A primeira reação do salmista é admiração, é espanto. Ele diz assim: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso alcançar, que eu não posso atingir. Esse é o teu Deus, admirável assim, grande assim, majestoso assim. Você não serve um Deus pequeno, você não serve um Deus fruto da tua imaginação. Deus não é produto das tuas carências emocionais, resultado daquilo que você anela, aspira, como os grandes filósofos tentaram provar. Ele existe, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele é grande. A sua sabedoria é demais elevada, e diante desta sabedoria não há algo a fazer senão se espantar, senão ficar admirado, se não ficar encantado e dizendo: isso é grande demais.
Eu não posso atingir, eu assumo minha pequenez, minha finitude, minha incapacidade, minha inadequação. Eu não alcanço, eu não atinjo. É elevado demais. Esse é o teu Deus. Ele não cabe na sua bolha. Ele não cabe nos seus esquemas. Ele é maior, Ele é maior. Se você crê nessa palavra, comece a adorá-lo agora. Bendiga o nome de Deus nesta hora. Aleluia! Porque às vezes a gente se sente tão pressionado, meus irmãos, e com tanto medo que parece que servimos a um Deus pequeno e impotente. Este não é esse Deus que eu estou pregando nesta noite. O Deus que eu prego esta noite é um Deus que, quando se revela, e quando revela a sua onisciência para nós, não há algo a fazer diante disso senão admirá-lo. É isso que os seres angelicais fazem. A Bíblia fala desta cena: seres celestiais diante dele, admirando ele, adorando a ele, dizendo: tu és tão majestoso, tu és tão lindo, tu és santo. Eu não me canso de dizer: tu és santo. Todo o poder te pertence. A glória e o domínio, a majestade te pertence. Ah, meus irmãos, seres angelicais se curvam diante dele, lançam suas coroas no chão e por toda a eternidade o adoram, glorificam, admirados, admirados, admirados. Tem gente cansada de Deus, cansada da fé, cansada da igreja, farto de louvar, farto de vir ao culto. É porque o seu Deus ainda é pequenininho, ele já esgotou. O Deus que eu estou falando, ele é surpreendente, sua mente nunca vai atingi-lo. Ele sempre será capaz de dizer coisas novas para você, falando as palavras de sempre. Porque a palavra não muda, é esta, mas cada vez que ela chega ao nosso coração, ela produz um impacto novo, porque ela brota da mente de um Deus infinito. Esse é o Deus que essa igreja adora e serve. Mas esse é um Deus que, diante da sua onisciência, nós não apenas admiramos. O salmista fala de uma segunda reação. E a segunda reação é o temor. Ele diz isso quando ele fala estas palavras: graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. O que o salmista está dizendo é assim: Deus, conhecendo mais sobre ti, eu me sinto cheio de temor, causa assombro. Tu me conheces, você deveria temer a Deus, porque Ele te conhece. Você deveria reverenciá-lo, porque Ele te conhece. Você deveria cuidar da sua vida, porque Ele te conhece. Você deveria adorá-lo hoje aqui, com todas as forças da tua alma, porque Ele te conhece. E mesmo te conhecendo, Ele te ama. Aliás, é por isso que o amor dEle é infinitamente maior e distinto de todos os amores que a gente pode receber nesta vida. Porque não há amor maior do que daquele que, nos conhecendo verdadeiramente, mesmo assim nos ama. Porque provavelmente algumas pessoas que nos amam, ao nos conhecer verdadeiramente, não nos amaria mais. Mas Deus, sabendo tudo sobre nós, quem fomos, quem somos, o que ainda seremos, o que fazemos, o que falamos, nossos motivos, nossas intenções, mesmo assim, Ele nos aceita, Ele nos quer bem, Ele nos acolhe como um filho. Diante desse Deus, você deveria temê-lo.
Há uma banalização de Deus, gente, nesse tempo. Pessoas escarnecem de Deus, satirizam, fazem musiquinhas, gracejos, piadinhas de mau gosto, vira modinha de carnaval. Pessoas zombam de Deus na igreja, vindo de qualquer jeito, chegando de qualquer jeito, estando no culto de qualquer jeito. Pessoas zombam de Deus, não reverenciando sua presença, sua palavra. Enquanto Ele fala através da sua palavra, nossos pensamentos se distraem com coisas supérfluas, passageiras, banais. Às vezes no celular, trocando mensagem, contando lorota para alguém que sabe Deus aonde está. Nós brincamos com Deus. Na hora do louvor, um momento sagrado da música, da adoração comunitária, nós não abrimos a boca. Ficamos olhando e assistindo como se estivesse no teatro vendo um espetáculo. Nós não reverenciamos quando deveria, quando a gente sabe que Ele fala conosco e Sua palavra nos confronta quanto ao dever da santidade, da obediência, do temor. Mas eu estou certo, meus irmãos, que o mover de Deus sobre a igreja nesses últimos dias é sobretudo uma mudança em que o povo voltará a temer o nome de Deus, voltará a reverenciar o nome de Deus. Levante sua mão esta hora, por favor. Aleluia. 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 Ele nos tolera demais, gente. Deus nos suporta. Ele é misericordioso demais. O ânimo dele é muito grande, é longo o ânimo. Por isso que ele é longânimo. Gente, ele suporta a gente demais. Ele aguenta a gente demais. Ele aguenta nossa fé medíocre. Ele aguenta nossa adoração pequena. Ele aguenta nossa espiritualidade adoecida, nanica. Sabe, que não cresce, que não se desenvolve. Ele aguenta a nossa vida, sabe, interesseira em volta dele, querendo ele apenas pelo que ele dá, pelo que ele faz. Ele suporta a nossa indiferença. Ele suporta a gente virar as costas para ele por causa de um desagrado qualquer na sua casa. Ele suporta. Ele suporta. Mas haverá um dia que Ele sentará no trono. Todos os homens grandes e pequenos, ao olhar para Ele, tremerão de medo. As pessoas banalizam a graça, gente. As pessoas pisam na graça, pisam na misericórdia. Tem gente aqui que está vivendo assim, sabe, a prorrogação da existência. Sabe que teve uma segunda chance. Aí volta e faz as mesmas coisas, os mesmos pecados, os mesmos maus hábitos, as mesmas atitudes. Tem gente aqui que recebeu 1, 2, 3, 4, 5 chances e fica sempre acreditando que terá um a mais, terá um a mais. Você brinca hoje, você ri hoje, mas diante do grande e poderoso Deus, todos os povos se curvarão. Sabe o que Moisés diz acerca dele? Que tão grande é a distância do Oriente para o Ocidente, assim também é, ou pelo menos deveria ser, o meu temor a Ele. Como é tão grande a extensão do universo, assim deveria ser o meu temor a Ele. Mas em terceiro lugar, diante deste Deus, os músicos já podem se aproximar.
nós não só admiramos, nós não só ficamos espantados, nós adoramos também. Eu gosto tanto dessa expressão do salmista quando ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Eu te adoro. Tu és um Deus que me conhece. Me conhecer não me assusta. Saber que tu sabes tudo de mim não me deixa em crise. Porque eu não estou diante de um Deus iracundo, vingativo. Tu és um Deus que me conhece para me tratar. Tu és um Deus que me inspeciona para mudar a minha vida, para alterar coisas que estão em mim que não deveriam estar ali. E é sabendo disso que o salmista faz esta oração tão maravilhosa, e ele pede basicamente 3 coisas a Deus nesta oração. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Você seria capaz hoje de diante de Deus e dizer: Deus, inspecione a minha vida, veja meu interior, passa uma sonda aqui, Deus, veja tudo que está dentro. Sabe, tem coisas que eu escondi tanto de tantas pessoas, mas eu não quero esconder de Ti, porque eu sei que ao ver quem eu sou por dentro, o Senhor não vai me lançar fora. Tu és aquele Deus que não despedaça a cana quebrada. Tu não apaga o pavio que fumega. Ao ver o que está dentro de mim, Deus, Tu não virarás o rosto para mim, porque Tu me amas mesmo sabendo o pecador que eu sou. Você poderia fazer esta oração hoje? Feche os seus olhos. Você poderia dizer: Deus, inspeciona a minha vida hoje. Me passa limpo, Deus, hoje. Passa a vista de tudo que eu tenho vivido, de tudo que eu tenho pensado, sentido, de tudo que eu tenho falado, de tudo que eu tenho feito. Eu não consigo esconder mesmo. Eu não consigo mesmo fugir da Tua presença. Por que eu iria fingir aqui diante de Ti, se Tu já sabe de tudo? Mas ao olhar para Deus e desejar isso, o salmista deseja uma segunda coisa. Ele diz: Deus, ao inspecionar meu interior, veja se há algum caminho mau em mim. Veja o que está dentro. Tem algo que não deve estar aí, Deus? Tem, o Senhor vê. Se o Senhor vê, eu te peço uma terceira coisa: guia-me. Guia-me pelo caminho eterno. Eu posso ser isto que o Senhor está vendo, mas não é exatamente isso que eu gostaria de ser. Muda minha vida, Deus. Ore agora ao Senhor. Muda minha existência, minha história. Muda, Deus, o impacto que o passado que eu vivi causa em mim até hoje. As dores, as feridas, as mágoas. Muda, Deus, muda meus ímpetos. Muda, Deus, as minhas inclinações, Deus. Ações impensadas, impetuosas. Muda isto, Deus, muda isto. Qual é a dimensão da sua existência que precisa ser mudada? Você está num culto e você está diante de um Deus que não te vê por dentro para te constranger, para te expor, para te envergonhar. Ele te vê para mudar você. Ele te vê para fazer nova todas as coisas. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero orar por alguém aqui esta noite
Se tem alguém aqui que ouviu esta palavra e deseja ser mudado pelo Senhor, e deseja viver uma vida nova com Deus, uma história nova com Deus, saia do seu lugar agora e venha aqui. Eu peço que a igreja, por favor, feche os seus olhos. Sabe, meus irmãos, esse é um momento de conflito, de guerra interior. Porque ao vencer a timidez, ao silenciar a voz que nos diz: você não tem jeito, olha por onde você andou, olha o que você fez, olha o que você tem pensado. Há uma outra voz que diz: aquele que te conhece, Ele pode fazer nova todas as coisas. E é em nome desse que fala agora que eu te chamo, vem aqui à frente. Saia do seu lugar agora. Enquanto o ministério de louvor canta o Senhor, você vai sair do seu lugar e vir. Nós vamos orar juntos. Esse Deus te conhece, Ele te sonda, Ele sabe tudo de você, e Ele te trouxe esta noite para mudar você, para sarar você, para curar tuas dores, para fazer raiar um novo dia, uma nova história para você, para a tua casa. Venha agora em nome de Jesus, venha.